E olha só, gente, para você que usa bicicleta, aqui em São Paulo, quando surgiram as ciclovias, muita gente se posicionou contra e muitas pessoas foram a favor. Afinal, já é um hábito na Europa o uso de bikes, por exemplo, para trabalhar. Em 2015, um levantamento feito com 1.500 pessoas, feito por pesquisadores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, apontou que o uso de bicicleta como meio de transporte em São Paulo era por volta de 5%. Agora, 5 anos depois, e com aumento de 67,7% dos quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na capital, a prevalência de ciclistas nessa amostra continua praticamente o mesmo e que, além de não sofrer grandes alterações, aponta que as mulheres usam menos as ciclovias que os homens. Os dados foram divulgados em janeiro em uma revista científica. Essa é a polêmica, Palumbo. Quando a gente teve a onda das ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo, foi um burburinho, só se falava disso, muita gente criticando, não dá mais para estacionar, tem ciclovia que dá direto no muro, tem ciclovia que não leva a lugar nenhum. E quem defendia a política de ciclovias dizia que era o seguinte: você tem que fazer primeiro a ciclovia para depois ter o ciclista. O paulistano vai pegar gosto pela bicicleta e daqui a alguns anos esse vai ser o transporte do paulistano, mais saúde, mobilidade urbana, menos trânsito. A pesquisa que a gente está repercutindo agora está mostrando que não tivemos mais ciclistas. É o medo, né? Quem se sente seguro para andar de bicicleta nas avenidas e ruas de São Paulo? Ninguém, absolutamente ninguém. E algumas ciclovias, se você ficar parado, por exemplo, vou dar só um exemplo. Ali na Palestra Itália, na frente do estádio do Palmeiras. Antigamente tinha um posto de saúde. O carro que ia abastecer com medicação não podia parar lá para descarregar remédio, porque era multado. Então, causou transtorno não só ao posto de saúde, aos comerciantes, e se você ficar ali 2, 3, 4 horas, não passa nenhuma bicicleta. Então, talvez o planejamento não tenha sido muito bem feito para acontecer isso daí. E repito, quem é que se sente seguro para ficar pedalando mesmo em ciclovias aqui da cidade de São Paulo? Poucas pessoas. E aí, Ju, tem ciclovia aí no DF também? Tem, e está aumentando também. Agora, aqui no DF é seguro, né? É bem mais seguro que que o município de São Paulo. E o fato de as mulheres usarem menos mostra exatamente isso. A mulher, ela tem mais medo, né, de ser vítima de violência, tem menos capacidade de reação. E é por isso que a gente precisa voltar à discussão da segurança pública, porque você não desenvolve um território se as pessoas têm medo de circular nesse território. Então, o foco deveria ser melhorar a segurança pública nas mais diversas formas que a gente sabe que tem que acontecer, contratando mais policiais, fazendo treinamento nesses policiais, aumentando a iluminação pública, reprimindo, de fato, quem está praticando crimes como furto e assalto, não banalizando esse tipo de situação. Aí sim você teria as pessoas seguras para circularem de bicicleta, a pé ou patinete. Mas do contrário, as pessoas vão buscar ficar dentro de carro. Quem não pode vai entrar em metrô, andar com algumas outras pessoas, porque hoje o cidadão ele é extremamente vulnerável ao bandido. Ele se sente tranquilo, o cidadão não. Fala, Palumbo. Não, aqui em São Paulo, Júlio, o risco maior é de ser atropelado, né? As pessoas, o trânsito aqui é caótico, né? E não se respeita muito o ciclista, nem o motociclista. Você sabe que é tão bizarro que um amigo meu, Magno Cal, diretor do Livros, tem uma história que no fim do ano passado, ele anda de bicicleta, ele estava na ciclofaixa e foi atropelado por um carro da CET. A companhia de transporte. Pois é. Então, quero saber se esse carro é caótico isso. Aquilo, né? Quem que multa a CT, ô Paulo? Guarda os guardas, né? Quem que multa a CT? Ninguém, né? Ninguém. Às vezes acontece alguma briga entre polícia de trânsito, entre o agente da CET. Mas, olha, eu vou fazer uma defesa aqui da CET. Eu já vi ali no cruzamento do viaduto Pompeia com a Matarazzo, um agente da CET, estava tudo alagado, ele com as mãos retirando o lixo da boca de escoamento. Então a gente tem que... Não é um trabalho fácil, não. Não é um trabalho fácil. É o tempo todo sendo xingado. É o tempo todo sendo xingado, agredido. É o famoso marronzinho aqui, para quem está na capital em São Paulo, eles são chamados de marronzinho. Exatamente, eles são o tempo todo xingados. Microfone. Cássio, eu quero te ouvir porque aqui em São Paulo a gente tem uma peculiaridade. É a maior cidade do Brasil. Então o trabalhador, ele mora longe do trabalho. Ele tem quilômetros de distância, enfim, e numa cidade muito densa, né? A gente teve, em algum momento, aquelas empresas que deixavam
patinetes e bicicletas de uso comum, né? Você vai lá, paga um cartão de crédito ali para andar um pouquinho e larga. Isso, de alguma maneira, poderia facilitar o uso dessas ciclovias, né? O cara vai de bicicleta para o metrô, depois, quando chega no metrô mais próximo, pega outra bicicleta até o trabalho, mas a prefeitura, a cidade, se posicionou contra. A bike ainda tem. A Câmara dos Vereadores também. Eu acho que são alguns fatores, Nelsinho. Primeiro, a questão climática e a questão territorial. Num calor de 40 graus, quem aguenta ir de terno, por exemplo, trabalhar de bicicleta? É humanamente impossível. E falta infraestrutura, não tem lugar para você guardar a bicicleta, não tem lugar eventualmente para você trocar de roupa. A gente ainda não tem essa cultura e isso obviamente atrapalha a par da questão da segurança viária e da segurança pública. No que diz respeito a estas bikes e esses patinetes que vieram, havia uma questão do poder público que questionava responsabilidade no caso de segurança, porque nós tivemos inúmeros acidentes e também as empresas saíram por opção própria e por falta de segurança. O número de incidentes de bicicletas que eram furtadas, quebradas e patinetes que eram furtados, quebrados, era muito grande e não fechava a conta dessas empresas. Então houve pressão do poder público, mas elas saíram por vontade própria, por uma questão comercial. O Palumbo quer complementar um dado aqui importante. Que um ciclista morre por dia na cidade de São Paulo, né? Então as pessoas realmente, a gente não tem a noção de quantos são atropelados, mas eu não diria nem tanto o risco de ser assaltado. Claro que tem bicicletas caríssimas que são roubadas, são furtadas, mas eu não deixaria os meus filhos andar de bicicleta numa ciclovia aqui em São Paulo. Só complementar um dado, Palumbo, esse número de 5% hoje, eu acho que ele nem é de ciclistas propriamente, porque a gente teve um aumento dessas empresas de entregas. Também que se utiliza de bicicleta. Exatamente, e há uma quantidade muito grande de pessoas utilizando bicicletas. Então eu acho que o ciclista que usa a bicicleta por hobby ou para se locomover até o trabalho, diminuiu o número, diminuiu bastante o número. Mano, eu quero te ouvir sobre essas empresas de bikes e tal, que saíram da cidade, o Cássio está falando que foi por vontade própria, mas encontraram também um bocadinho de burocracia para operar. Bastante burocracia. E uma vontade própria em função de um problema estrutural da falta de segurança de ter o equipamento roubado, né? Isso não pode ser normalizado. Ou seja, não há empresa no mundo que possa se sustentar colocando no seu modelo de negócio que vai ser roubado massivamente o seu material na rua, né? Então, esse tipo de situação aí acaba tendo um encontro com o ponto que a Júlia falou, né? Como os reflexos do problema de segurança pública na mobilidade. E aí é preciso ter ordem urbana e capacidade de fiscalização com equipamento para as polícias, enfim, tudo que a gente fala aqui diariamente, para poder viabilizar esse tipo de modelo. Fabrício. O Mano estava falando de ordem urbana. A cidade de Paris, ano passado, baniu os patinetes elétricos para aluguel. Esses que existem aqui em São Paulo, ainda alguns, né, ou existiam pelo menos, foi completamente banido. A cidade estava, os moradores da cidade estavam revoltados com os patinetes elétricos, dizendo que causava uma grande desordem no trânsito, que era um problema para quem estava na calçada, porque quem usava avançava pela calçada, isso causava atropelamentos, acidentes. Então precisa ter um certo controle também, né? E a geografia de São Paulo não ajuda muito quem tenta se locomover de bicicleta. Eu moro ali no bairro da Vila Mariana, é muita ladeira, é surreal você tentar subir de bicicleta ali, não há a menor condição. Sou atleta, meu amigo. Agora eu quero perguntar para você, jogo rápido também. Se não aumentou o número de ciclistas, tem que diminuir as ciclofaixas? E aí, Palumbo? Uma pergunta difícil, né? Porque seria o ideal que as pessoas se utilizassem de bicicleta, mas fazer um planejamento melhor, né? Não tem condição. Fazer pesquisa, né? Se você colocar lá na Palestra Itália, repito, alguém para ver quantos ciclistas passam num dia inteiro, não vai passar 10 ciclistas. Então, faz sentido a ciclofaixa lá, a ciclovia? Não faz. E aí, Cássio? Eu também acho que há necessidade de nós revisitarmos todas as ciclovias e entendermos quais são úteis, quais não são mais úteis. Óbvio, especialmente aos finais de semana, faz parte já da cultura de uma parcela dos paulistanos, mas durante a semana são vários os incômodos, como o Palumbo citou, questão de trânsito, parar e tudo mais. Então vale reanalisar todas essas ciclovias. E aí, mano? Toda política pública precisa estar em constante avaliação. Então é preciso ver, com avaliação regular e periódica, quais ciclovias
fazem sentido, quais não fazem. Mas eu vou mais além. Isso deveria se aplicar também para vagas de estacionamento. Onde que faz sentido ter vaga de estacionamento, onde que não faz? Onde que o carro está estacionado ali, está retirando o espaço que poderia ser usado pelo pedestre, que poderia ser usado pelas pessoas na vivência da cidade. Então, e onde que precisa de mais faixa exclusiva de ônibus? Ou seja, a política de trânsito precisa estar em constante reavaliação de resultado para buscar o mais eficiente possível para o cidadão. Júlia Lucy. Bom, aqui está todo mundo concordando até agora, viu, Ju? Você também vai concordar aí com o Palumba, Cássio, mano? O investimento já foi feito, né? Você já imobilizou recurso, você já gastou dinheiro. Então, agora a pergunta que tem que ser feita é: qual é o custo de oportunidade que eu tenho ao manter as ciclovias? Então, eu tô dificultando ali o trânsito de carros, eu diminuí as vias. Qual o prejuízo que hoje eu tenho por manter uma ciclovia? Isso é que tem que ser quantificado, porque o recurso já foi gasto, né? Inclusive, esse gestor que assinou essa ordem de serviço, a gente precisa ver quais foram os estudos que subsidiaram, porque a simples hipótese de que a oferta de ciclovia aumentaria o uso delas, né, a demanda, isso é muito pobre. Essa despesa pública não deveria ter sido autorizada com base apenas nessa premissa, né? Mas uma vez que já foi feito, então agora é entender qual é o prejuízo que se gera por mantê-la. Se a resposta for considerável, no sentido de um prejuízo grande de manutenção, enfim, de perda de velocidade ali na via, talvez sim. Você sabe que isso vai gerar muita discussão também, né? Tem a questão da faixa exclusiva de motos, faixa azul. Há quem discuta o fim do rodízio dos carros também. Azul funcionou bem, na cidade de São Paulo, né? Que não deveria existir o rodízio. Você sabe que essa questão da mobilidade urbana, isso mexe com a eleição e nós estamos em um ano importante. Olha só.